Dá um zoom nisso aí, dá um zoom e fica mostrando exatamente o momento que ele toca. Olha como é que o Freitas não reclama. Ele faz o pênalti e sabe que fez o pênalti, porque é óbvio, né? Ele sabe que passou ali uma rasteira no jogador do Vasco. Foi até um pouco parecido realmente com o lance. Bem parecido do Canóbio. No lance em que o Fluminense teve o pênalti a favor, com 1 minuto de jogo, eu confesso que fiquei em dúvida no primeiro momento. Depois eu vi um replay que mostra claramente que houve a falta. Por que eu fiquei em dúvida? Porque o Canóbio, ele sente que levou a falta, ele vacila 1 segundo e resolve cair depois. Né? Resolve se jogar, né? Pra mostrar que sofreu a falta. Foi falta, sim, mas ele poderia ter ficado em pé. E ele, em vez de cair imediatamente, porque o toque nele não derrubou ele meio segundo depois resolveu se jogar. Então aquilo me deixou em dúvida se houve o pênalti. Mas depois tem uma imagem de frente que a Globo mostrou depois, bem depois da imagem. Você vê claramente que realmente é um lance até parecidíssimo com esse. E o Freitas, cara, ele faz a falta e olha só. Não, olha a reação. Né? É uma reação até honesta, né? É até honesta de quem sabe que fez a falta. Mas é uma falta completamente desnecessária, né? Isso aí coroou. Isso foi mais um dos lances desastrados do Freitas na partida. Aliás, de muitas partidas. O Freitas falha todo jogo. E não é uma vez, não é 2 vezes, não. São muitas vezes. É um jogador realmente que não tem nenhuma condição de ser titular do Fluminense. Eu acho até que não tem condição de estar no grupo do Fluminense. O Freitas tinha falhado também, tinha sido responsável na origem do lance que gerou o escanteio pro Vasco. Foi escanteio, né? Foi. Gerou o gol do Vasco. O Freitas tinha falhado num lance no segundo tempo também, antes desse aí, em que ele deixou o jogador do Vasco, perdeu ali num duelo mano a mano, ele meio que fez uma bobagem na dividida e teve que segurar o jogador no contra-ataque. Quase foi expulso. Errou o domínio e escorregou. Era o Rojas, eu acho. Era o Rojas, ele teve que segurar. Errou o domínio e Só escorregou. não foi expulso porque tinha um Gêmeos na cobertura e eu torci pra ele ser expulso. Essa é a verdade. Com a menos é melhor. Né? Pra se livrar do cara, pra se livrar dele e se livrar dele na final, porque ele ia ficar suspenso pra final tem também. Isso, né? É isso. Verdade. Então agora o Fluminense tem uma semana pra trabalhar e a gente vai ter que observar se o Zubeldia vai insistir com o Freitas na decisão de campeonato. Nada justifica ir para uma final de campeonato contra o Flamengo, que é um time melhor, que não tá jogando melhor, vai. Mas é um time melhor. Vai. Nada justifica ele correr esse risco máximo de boicotar o próprio trabalho, de atrapalhar o próprio trabalho do Zubeldia, que é um trabalho. É um trabalho bom no geral, um trabalho bom. Pois é, mas ele vai com o Freitas na final. O Freitas é bom. É bom. Ele vai levar o Freitas pra essa final. Gente, não dá pra tratar isso com brincadeira, como maluquice ou como erro. Isso é irresponsabilidade. Se ele tem opções melhores, se ele tem um cara que está comprometendo em todos os jogos, e esse cara é zagueiro, quando ele compromete, o risco de sair um gol é enorme, ele não pode fazer isso. Né? E isso não invalida a gente dizer que o trabalho dele é bom no geral, mas tem que ser apontado com a devida gravidade esse fato dele insistir com um zagueiro que não corresponde, que mais do que não corresponder, é um cara que atrapalha, compromete e entrega gols. Só não comprometeu a classificação porque o Brenner perdeu o pênalti, né? Se o Brenner faz ali, acho que acabou. Acho que ali tinha encerrado. Ia ficar na conta do Freitas e do Zubeldia, que botou ele para jogar, que insistiu. É isso, ia ficar muito na conta do Zubeldia. Então o Ganso salvou o pescoço ontem do Freitas e do Zubeldia. Felipe Melo ontem disse que o Freitas está devendo 1 ano de churrasco pro Fábio, né? E eu vou completar, não é pro Fábio não, viu, Felipe? Ele tá devendo 5 anos de churrasco para todos nós aqui, para todo mundo. Porque, porra, é todo mundo aturando o Freitas, né? E o Fábio salvou o pescoço dele ontem. Cara, e realmente do Zubeldia. Esse pênalti não tinha nenhuma necessidade. Uma coisa é o lance do Barros, que aí é um problema crônico que o Vasco tem, que a gente sempre fala, né? A transição defensiva do Vasco. Você vê que o Barros vem lá de trás acompanhando o Canóbio, um espaço, o Canóbio correu uns 50 metros com liberdade, sem ninguém encostar, o Barros deixou para entrar na área para tocar. Esse lance do Fluminense, tem 3 jogadores na cobertura, o Freitas não tinha nenhuma necessidade de dar o bote ali. Quando o Barros ele dá o bote, apesar, para mim o erro é ele não ter dado o bote antes para matar a jogada no meio de campo. Deixar chegar dentro da área. Mas ali depois, dentro da área, era o Barros e o Canóbio no mano a mano. No Freitas, não. O Freitas tinha 3 caras atrás dele para cobertura ali e ele acaba vacilando. Pra mim foi muito mal. É um lance muito parecido, né? Só corta pra dentro.